Fala rapaziada, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo. Agora vamos fazer esse vídeo para a Nação Tricolor, né? Que vive a expectativa do jogo da quinta-feira contra o Estudiantes, saber se o time vai passar de fase ou não, vai chegar de forma inédita também, né? Já está fazendo história, né? Chegou às oitavas de final, fez uma campanha de recuperação na fase de grupos da Libertadores e agora vai enfrentar o Estudiantes fora de casa, precisando vencer. O brasileiro que vai enfrentar a parada mais difícil, na minha opinião, é o Fortaleza. O Estudiantes, pela campanha que fez na primeira fase, uma das melhores equipes, né? O melhor argentino na competição. Mas nada impossível. O que o time mostrou no Castelão, mostrou que o Fortaleza tem a possibilidade de chegar lá e apesar dos problemas que tem no Campeonato Brasileiro, poder sair vitorioso, né? Ou arrumar um empate, pensar aí nos pênaltis, né? Apesar de ter o Marcelo Boeck, não é um goleiro pegador de pênaltis, né? Mas, né? Pode acontecer. Tudo tem a sua primeira vez. Tá? Então não está descartada essa possibilidade, de repente, do time conseguir avançar de fase, chegando aí às quartas de final de uma Copa Libertadores. Tem muito torcedor torcendo contra, né? Porque está mais preocupado com a situação do Campeonato Brasileiro, querendo que o Fortaleza concentre só suas forças no Campeonato Brasileiro e deixe outra competição de lado. Né? Porque o time caindo para a Série B seria um verdadeiro desastre, sem dúvida. Né? O presidente já fez até um pronunciamento, como gosta de fazer pronunciamento, né? Deveria fazer aí uma entrevista coletiva, né? Para que os companheiros pudessem perguntar, fazer perguntas, né? Mas prefere se pronunciar e se esquivar aí das perguntas da imprensa, né? Tem perguntas, muitos questionamentos, né? Teria para ser feitos ao presidente Marcelo Paes, mas está longe, está em Curitiba, preferiu fazer esse pronunciamento, dando a cara a bater, né? Ali assumindo essa condição ruim do Fortaleza como mandatário maior do clube, apontando algumas falhas, né, de planejamento, que, ao meu ver, são muitas. Né, desde o ano passado, o time não consegue realizar contratações para formar um elenco. Né, a gente fala elenco. Contratações pontuais para formar um time, ok. Né, até vejo capacidade. Mas, em termos de futebol, a galera do futebol tem mandado mal na hora de formar elenco. Ano passado não formou um elenco meia bomba. Que o Vojvoda foi contratado, primeiro o planejamento do Vojvoda não estava nesse planejamento. Chegou o Vojvoda, depois do Anderson foi mandado embora, o Anderson que montou o elenco junto com a diretoria. Deu certo, trouxe o Vojvoda, né, desconhecido, uma aposta que deu certo demais. Né, todo mundo sabe a história, mas só que no decorrer da temporada foi tentado a contratação de alguns reforços para qualificar o elenco e a coisa não andou. Né, o time criou uma casca, uma gordura no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time estava mais livre também, né? Não tinha competição internacional para disputar, então deu para o time andar bem no Campeonato Brasileiro, né? Que é a competição que exige mais dos clubes brasileiros, é a Série A do Campeonato Brasileiro. E nessa temporada o time teve o aporte financeiro de ter ficado na quarta colocação do Brasileirão, o aporte financeiro de ter se classificado para a Copa Sul-Americana, uma boa grana aí da Conmebol, para tentar formar o elenco com mais capacidade, né? Porque havia essa necessidade. 3 competições importantes aí, né? O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a própria Copa Libertadores, o time era estreante. E, claro, tem as competições, Campeonato Estadual, Copa do Nordeste, aí a gente não descarta também, que são as competições que o time sempre tem a obrigação de brigar pelo título. Essas coisas funcionaram bem, razoavelmente bem esse ano. Mas a principal competição, o Campeonato Brasileiro, as coisas vão de mal a pior. O elenco não foi bem montado. As apostas que o Fortaleza fez não deram certo. A gente fala no Silvio Romero, tem torcedor falando que o cara é perna de pau, é ruim. Não acho. Acho que ele é um cara goleador. Ele, ali na área, é difícil alguém conseguir ser melhor do que ele. Se faz de canela, se faz de cabelo. O importante é fazer o gol. E ele é um cara que tem mostrado essa capacidade. Agora, o elenco tem que trabalhar para ele. Se você vai contratar um jogador como o Silvio Romero, um jogador estrangeiro, você tem que estudar bem as qualidades do jogador, e o ponto fraco. Isso aí parece que não foi estudado. Então não foi montado um elenco à altura da capacidade do Silvio Romero de finalizar. Não foi montado, não foi. Isso aí ninguém me convence. O Fortaleza mandou mal aí na contratação, principalmente laterais. Esse Landázuri é uma aposta que só da gente ler a ficha do jogador a gente já percebe que não vale a pena contratar um lateral que não tem capacidade de apoio, que é só defensivo. Tem muitos no futebol brasileiro.
precisa buscar jogador estrangeiro, não. Você vai buscar um cara que ele tem uma qualidade de apoio, que faz a diferença ali na frente. É isso que chama atenção hoje no futebol moderno de um lateral. Trouxe o Ceballos como uma aposta para a zaga, jogador jovem de 20 anos, e o jogador acabou sendo jogador de Leões, né? O Wagner Palha não ficou, né? O zagueiro emprestado do Santos ao Fortaleza. O Fortaleza não quis contratar outro zagueiro e ficou o Ceballos ali como reserva imediato e não tinha essa condição ainda. Jogador muito jovem, inexperiente, e a cada jogo joga numa posição diferente. Aí ficou muito complicado. Lucas Crispim caiu de produção, o Tinga se contundiu, né? Teve uma temporada passada que exigiu muito dele. E tem aí alguns acertos também, né? Como o próprio Moisés, que foi um acerto, mas era para ter o Moisés e ter um outro jogador também mais experiente em Série A e Libertadores. O Moisés não tem, está disputando pela primeira vez na sua carreira. Então são erros que a gente vai pontuando. O presidente pontuou alguns, mas se nós formos pontuar os erros, né, são muitos erros, né? O goleiro que foi contratado, o presidente também veio com outro discurso agora, não falou nem no goleiro. Antes da bola rolar, ele falou: trouxemos o goleiro do Atlético Goianiense, o Fernando Miguel, porque é um goleiro pegador de pênaltis. É um goleiro que foi menos vazado, da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro. Agora que não deu certo, o cara está recebendo salário, não está jogando, ele não fala. Então são erros que você vai acumulando, né? A Libertadores, Sul-Americana, são competições que hoje eu classifico como inferiores em nível técnico, até o formato é diferente, mas já foram com nível técnico mais elevado do que o Campeonato Brasileiro. Hoje o Campeonato Brasileiro exige mais técnica das equipes. Você tem que montar equipes fortes para disputar o Brasileirão. Senão, a segunda divisão, a Série B, é bem ali. E o Fortaleza mandou muito mal na montagem desse elenco. O presidente não admite isso, ele admite que cometeu algumas falhas, poderia ter contratado mais 2 ou 3 jogadores, e só isso, não foi só isso, né? As apostas que foram feitas, na sua maioria, deram errado, e agora vai estar apostando de novo. Está apostando em recuperar o futebol de um jogador que há 5 anos não consegue jogar em alto nível, que é o Otero. Está apostando também em um volante desconhecido. Um volante que pode dar certo, pode não dar. 32 anos, foi dispensado pelo Corinthians no início da carreira, rodou clubes pequenos do futebol brasileiro. Teve uma passagem pelo Icasa há 10 anos atrás, jogou na Bulgária, jogou em Israel, estava na Grécia. Quem garante que vai dar certo? É claro que quando se contrata, imagina que vai dar certo. Mas o Fortaleza não pode se dar o luxo de errar mais, né? Já errou demais esse ano, contratando. Então, era hora de acertar. Então, esse tipo de contratação que o presidente enaltece, que está no mercado, o torcedor fica preocupado. E eu não tiro a razão do torcedor ficar preocupado com esse tipo de contratação. Trouxe o Galhardo, que eu acho que tem tudo para dar certo, né? Um jogador que, na minha opinião, é titular fácil desse time aí. Jogando ali com Pikachu e com Moisés. E agora o assunto Pikachu. É o assunto do dia, né? Está nas mãos do jogador aí a decisão de permanecer no Fortaleza ou não. Por que eu digo isso? Porque o Shimizu S-Pulse, uma equipe japonesa, quer contar com o jogador. O Zé Ricardo, que foi técnico do Pikachu no Vasco, acabou indicando o Pikachu para o time japonês. O Zé Ricardo saiu do Vasco para treinar esse time e indicou o Pikachu. E o time fez uma consulta e descobriu que a multa rescisória do Pikachu não é tão alta para um clube estrangeiro, não é. $1 milhão, né? Pode ser alta para mim, né, para você, mas para um clube do exterior, um clube japonês, até mesmo clubes brasileiros têm capacidade financeira de bancar essa multa aí, né, assim, fácil. Pela cotação hoje, 5,3 milhões de reais. E quem pagar a multa no Fortaleza não pode fazer nada. Tem que ceder o jogador. Mas o que o Fortaleza fez, através da sua diretoria, né, do Marcelo Paes e do Alex Santiago, que é o vice-presidente, conversaram com os procuradores do jogador, com o jogador também, oferecendo um novo contrato, uma extensão do contrato por mais 2 anos e um aumento de salário, né, para ele. Ganha mais ou menos R$250 mil por mês. No futebol japonês ia quase triplicar esse salário. É um jogador de 30 anos, que eu também não tiro a razão do cara, né? O cara já está aí com 30 anos, já está, não diria no final da carreira, mas já está bem próximo, bem mais próximo do final de carreira do que do começo.
E o cara tem que pensar no futuro mesmo. Eu não tiro a razão dele. Mas eu não sei como foi essa proposta do Fortaleza. Eu sei que o vínculo de mais 2 anos e o aumento salarial, né, se seria interessante para o jogador. Está nas mãos, então, do Pikachu nesse momento, a permanência dele no Fortaleza para a próxima temporada. E o Renato Kaiser, hein? O cara que foi a maior contratação da história do futebol cearense. 6 milhões de reais, Fortaleza contratou, e o cara parece que não queria vir. Veio porque não teve jeito. Fortaleza pagou lá o que o Atlético Paranaense pedia por ele. E é mais ou menos o caso do Pikachu. Só que o Atlético queria se livrar do Renato Kaiser, né? A torcida não aguentava mais os gols perdidos do Renato Kaiser. E o Fortaleza apostou, bancou lá 6 milhões de reais para contar em definitivo com o Renato Kaiser, que parece que não queria vir jogar no Fortaleza, embora a torcida, né, que acho que não percebeu isso, não tinha como perceber, o comportamento do jogador de não querer estar no Fortaleza era só nos bastidores, né, não apresentava isso para o torcedor, e o torcedor ficava toda hora pedindo a entrada dele, né, o treinador não colocava, quando colocava, o Renato parecia que, não é que estava de má vontade, mas parecia fora de forma, gordinho, né, e não acrescentou muito não, mas a torcida gostou do cara de graça. Eu acho um pouco de falta de inteligência do jogador, né, que já tem a torcida do seu lado e ao invés de retribuir, procurando se condicionar, procurando ficar em forma para se tornar um ídolo do time ali, né, a torcida jogando junto com ele, tinha tudo para dar certo, mas o cara não quer. Quando não quer, não tem jeito. Estava ali sendo uma figura negativa dentro do elenco, os jogadores já estavam incomodados com a situação dele reclamar de ficar na reserva, ele deixou um treinamento aí também, alegando dores, não procurou o departamento médico, ficou no celular do lado de fora do treino, o cara que não estava querendo mesmo. Então o Fortaleza está tentando se livrar desse jogador, né? E aparecem times, né? Só que não aparece ninguém querendo pagar aí esses 6 milhões que o Fortaleza acabou pagando para ter aí o Renato Kaiser no time. Agora, tem informações aí de que o jogador pode estar acertando para jogar no futebol da Coreia do Sul. Tem um time aí chamado Daejeon Citizen, né? Não sei se a pronúncia correta é essa, mas é um time que está interessado em ter o Renato Kaiser, estaria interessado em ter o Renato Kaiser até o final dessa temporada. É a segunda divisão, não é nem a divisão especial do futebol coreano. Mas eu entendo o Fortaleza, né? Que quer encontrar um destino para o jogador, tá pagando salário para o cara não está jogando, o cara não quer ficar, e ele vai tentar, de alguma forma, recuperar esse investimento que ele fez no jogador. Apareceu aí o Atlético Goianiense querendo por empréstimo, apareceu o Paranaense, parece, querendo. A imprensa carioca fala que o Vasco quer o jogador, né? Estão especulando novamente, essa conversa veio, o empresário do Kaiser desmentiu na hora, dizendo que ele estava focado para jogar no Fortaleza. Acho que porque não agradou, né? O Vasco está disputando a Série B, talvez ele não queria disputar a Série B aqui do Brasileirão, e pode disputar a Série B lá na Coreia do Sul. Mas só que o time quer por empréstimo até o final de 2022, com opção de compra. Aí foi que o Fortaleza se interessou. Eu vou me livrar desse abacaxi aqui, vou passar ele para frente, vai que ele dá certo lá, faça seus golzinhos, e eu vou recuperar aí a grana investida. Então o Fortaleza está confiando nisso, né, de tentar essa negociação com o clube que banque aí, pelo menos um pouco aí do prejuízo, né, que não banque os 6, mas pelo menos chegue perto, para dar uma amenizada aí nesse prejuízo que o Tricolor teve em contratar e trazer o Renato Kaiser, né? O empréstimo de graça, né? Fortaleza não vai fazer isso, né? Ele teve um prejuízo muito grande em investir nesse jogador, e agora ele pode parar no futebol coreano. Vamos aguardar aí os próximos capítulos dessas duas novelinhas aí do time do Fortaleza. A do Pikachu, eu acho que ele deve dar a resposta o mais rápido possível, né? No momento tá com o time, tá treinando, se preparando para jogar quinta-feira na Argentina contra o Estudiantes, esse jogo aí da Libertadores, que pode marcar inclusive a despedida do Pikachu do time. O Fortaleza depois volta a atuar no Campeonato Brasileiro, enfrentando logo o Palmeiras, né, que vem de derrota aí, no Brasileirão para o Atlético Paranaense. A vida do Tricolor não está muito fácil nesse momento não, e pode perder o seu principal jogador no momento, que é o Iago Pikachu, que é o cara que vem fazendo os gols do time com mais frequência, com uma regularidade que o time busca ter um jogador que aí divida
né, essa artilharia com o Pikachu, mas ele tem mantido essa regularidade de fazer os gols do time do Fortaleza. O Fortaleza buscou aí, como eu falei, o Otero, que não chegou ainda, né, vai se apresentar esses dias, mas ele poderia apostar no jogador que vai ficar em disponibilidade. O Matheus Vital está voltando de empréstimo da Grécia, o Corinthians emprestou ele para lá, jogador de 24 anos, e que poderia ser interessante para o time do Fortaleza. Contratou o Otero. Em termos de intensidade, o Matheus Vital tem muito mais do que o Otero. O Otero ele tem aqueles arremates, né, que marcaram na primeira passagem dele pelo Atlético Mineiro. Arremates de longa distância, o cara da bola parada, mas a intensidade é zero. Né? Um cara que corre muito pouco no campo, não sua camisa, tem problemas extra-campos, né? Tem um histórico disso. E o histórico principal é de não ter ido bem nos últimos clubes que ele jogou. Então eu apostaria aí no Matheus Vital, um jogador de 24 anos, que tem qualidade, jogador que tem intensidade, um jogador que acredito que pode ajudar muito, poderia ajudar muito o Fortaleza para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A, e se continuar na Libertadores, na Copa do Brasil, tem potencial para ajudar sim o time do Fortaleza. Do Fortaleza. O Corinthians não vai querer contar com o jogador, deve repassar ele para algum clube, e acredito que rapidamente vai aparecer algum clube, já que os clubes estão contratando nesse momento. Daqui a 2 semanas os times poderão inscrever jogadores, né? Vai reabrir a janela do mercado, a janela de transferência do futebol brasileiro, e os jogadores poderão então, as contratações poderão fazer a estreia nos seus novos clubes. Então tem uns jogadores também ali, muito jogador bom brasileiro ali, que está livre do mercado da Ucrânia, na Rússia, né? A FIFA deu aí para que os jogadores suspendam seus contratos com os clubes lá russos e ucranianos, para que possam acertar com outros clubes, para não ficarem parados. Está tendo um conflito lá no leste europeu. Então o Fortaleza poderia também pensar em trazer reforços também de jogadores ali do leste europeu. Poderia ser uma boa também o Fortaleza, que tem que agir forte no mercado nesse momento, porque o time precisa de laterais, precisa de zagueiros. Tem o Adrielson aí, que o Fortaleza disputa com o São Paulo. Não se sabe se vai ser para agora. O presidente disse que vai anunciar um zagueiro até quinta-feira. Não sei se seria o Adrielson, que ele está em litígio com o Sport, está na justiça. Não sei se isso vai ser resolvido quanto antes, ou se o Fortaleza vai entrar em algum entendimento com o Sport. O contrato do jogador está acabando com o Sport, mas o Sport deve uma boa grana aí para o jogador. Então por isso que o jogador acionou a justiça na tentativa de rescindir o seu contrato e ao mesmo tempo receber a grana que tem direito aí do Sport Clube do Recife. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Ao se inscrever no canal, você ativa também aí o sininho de notificações para você ser notificado quando nós produzimos mais conteúdos aqui no canal. E a sua curtida é importante para que o nosso vídeo, o YouTube tem o algoritmo, né, que leva o nosso vídeo, quando tem curtidas, para outras pessoas que não estão inscritas no canal, possam também curtir o nosso trabalho aqui no YouTube e possam também, evidentemente, se inscrever no canal do Rockston. Valeu, galera, tamo junto. É isso aí.